E vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o aumento da tributação sobre produtos agrícolas aqui em São Paulo e as perspectivas para o setor. Eu converso agora com o Tirso Meirelles, que é vice-presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP. Senhor Tirso, boa noite. Boa noite, Denise. Uma honra voltar ao seu programa e a todos os que estão nos assistindo. Bom, em princípio, no começo do ano, a partir do dia 1º, alguns produtos e insumos agrícolas aqui no estado de São Paulo vão passar a ser taxados. Foi uma decisão do governo, a medida foi aprovada pela Assembleia Legislativa, sancionada pelo governador, né, e retira o benefício fiscal que permitia uma tributação menor do ICMS sobre alguns itens. Eu queria a sua avaliação a respeito dessa situação, que pode acabar resultando em aumento de preços para o consumidor, não é? Denise, é um ponto muito delicado, porque nós estamos numa pandemia, né? Nós passamos um ano muito difícil no agronegócio, principalmente os pequenos. Como você sabe muito bem, hoje você tendo uma taxa de câmbio muito elevada, os insumos também ficam muito elevados. Então, nós fomos surpreendidos no meio do ano com um projeto de lei do governo encaminhado para a Assembleia. Tentamos sensibilizar os deputados estaduais, infelizmente eles não tiveram essa sensibilidade. Esses impostos aumentam de tal forma que você destrói o processo da cadeia produtiva, principalmente dos pequenos e médios produtores, dos hortifrutigranjeiros, das frutas, dos ovos, da carne e da pecuária leiteira. Isso realmente traz um transtorno muito grande, porque você acaba estrangulando a produção, ao mesmo tempo você aumenta o custo de produção, esse custo de produção, o varejo vai aumentar para o consumidor e quem vai pagar isso é aquelas pessoas que menos condições têm para comprar o alimento. E como nós todos sabemos, as pessoas bem alimentadas têm muito mais resistência para não pegar nenhum tipo de vírus. Então nós estamos indo na contramão de todos os processos. Para você ter uma ideia, Denise, a margem bruta desses produtos todos, nós estamos falando de 3% a 7% apenas a margem bruta. Mas quando você joga na margem líquida, vai de 7% a 30%. Então, realmente estrangula todo o processo produtivo, porque ele envolveu energia elétrica, envolveu insumos que são tecnologias importantes para o homem do campo. Como você sabe, nesses últimos 50 anos, nós tivemos um aumento de produção em área de 60% a mais, em produtividade 400%, por causa dos insumos, que é realmente importante para a produção. Então, nós temos o hortifrutigranjeiro que também vai ter uma sobrecarga no processo como um todo. E como você sabe também, nós tivemos muita dificuldade com o fechamento dos bares, restaurantes similares na pandemia toda. Esses produtos sofreram muito e estavam começando a se recuperar. Então, isso estrangulará muito a produção, tanto do produtor como do consumidor final. E esse aumento de tributação, ele pega vários produtos, pega adubos, fertilizantes, milho em grão, farelo de soja, sementes, produtos veterinários, defensivos, rações, e isso pega naquela faixa de tributação de 4,14%, mas aí pega até a embalagem para ovos, que vai a 9,4%, pega etanol, pega o óleo. Talvez se imagine que o setor tenha fôlego para bancar uma tributação maior, porque foi um dos setores com melhor performance durante a pandemia. O problema é o impacto que isso vai ter no varejo também, no bolso do consumidor, não é? Exatamente, Denise. A preocupação é tão grande porque nós passamos um período muito difícil, principalmente por causa da pandemia, que a nossa preocupação foi criar o abastecimento da sociedade. A sociedade estava enclausurada e não podia ter falta de alimentos no varejo. Nós fizemos um trabalho muito grande, fizemos efetivamente um trabalho junto aos produtores, dos trabalhadores, para que eles não ficassem doentes. Fizemos mais de 3 milhões de máscaras para que pudesse orientá-los sobre o código que eles deveriam acompanhar a Organização Mundial da Saúde. E, graças a Deus, os setores da agricultura conseguiu movimentar esse período todo sem deixar de abastecer uma gôndola do supermercado. Com isso tudo, nós tivemos um estrangulamento do processo de produção. Principalmente, como você sabe, nós tivemos um período de seca prolongado. Com isso, o milho e a soja acabaram subindo um pouco de preço,
Por isso que é importante o governo sempre ter os preços mínimos garantindo para que não tenha essa sazonalidade tão elevada. Com a volta das chuvas, esses produtos cairão. Isso amenizará o processo dos custos de produção. Mas com esse aumento dos impostos, nós sabemos, Denise, que é importantíssimo o governo ser mais enxuto, ser mais objetivo e ser mais econômico, mas não aumentando os impostos, atrapalhando o processo produtivo, que recairá no consumidor, principalmente aquele que mais precisa da alimentação. Agora, como é que fica a situação em termos de Brasil? Porque é uma tributação para São Paulo. Como é que fica o produtor que comercializa em outros estados também o produto? Como é que fica essa questão? A gente sempre discute guerra comercial, as diferentes regras aí em relação ao ICMS, e é mais um exemplo, né? Denise, muito bem colocado. O que vai acontecer? Nós somos o mercado maior consumidor do país. O nosso custo de produção ficará mais elevado. O que ocorrerá? Outros estados trarão preços mais baratos para cá e estrangulará todo um processo da cadeia produtiva de todos os grãos produzidos no estado, hortifruti granjeiro e a pecuária leiteira. Por exemplo, nós temos hoje uma arroba por volta de R$ 270. Se realmente ocorrer essa tributação na pecuária leiteira, o pecuarista não consegue vender seu leite. Se ele não vender o leite, ele vai matar a matriz, porque a arroba está com preço melhor. Aquele plantel que ele demorou 20 anos para construir, ele perde todo aquele investimento que ele fez. E isso é um exemplo que vai acontecer com o hortifruti granjeiro, que vai acontecer com o pescado, que vai acontecer com os ovos. Então, é um processo muito sério. Nós estamos conversando com o governo. Eu digo que é uma oportunidade interessante, porque o governo abriu essa porta. Já estamos na 10ª reunião com ele. Teremos uma reunião a semana que vem para finalizar. Mas, mesmo assim, Denise, os produtores do interior estão se levantando. Estão querendo fazer fechamento de estrada, essa coisa toda. Nós simplesmente estamos aguardando, falando para eles não fazerem isso, porque ainda nós temos mais uma rodada com o vice-governador, para que nós possamos sensibilizá-los. E na última reunião ele nos disse que pecuária leiteira retroagiria, o hortifruti granjeiro também. E a energia, o insumo, ele estaria arrumando um meio para que retroaja o processo como um todo. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos com uma esperança importante para a semana que vem, para que possa a produção continuar sendo produzida, não estrangula a produção dos pequenos e médios produtores e que também não pese na cesta básica do salário do consumidor, que hoje representa em torno de 35% a 40% do seu salário, né? De qualquer modo, tem aí uma semana, né? Porque começaria a valer dia 1º de janeiro, não é? E as discussões não vão no dia 31, né? Então, teria, assim, uma semana para qualquer acerto para livrar o setor desses aumentos aí de tributos. Sem dúvida nenhuma. Acredito que segunda ou terça-feira o vice-governador entrará em contato, que foi o que nós combinamos. Nós fazemos parte também do Fórum do Agronegócio de São Paulo, onde tem mais de 25 entidades, e nós estamos levando esses pleitos para que nós possamos deixar a tranquilidade reinar no campo novamente. Agora, Tirso, qual a expectativa para o setor no próximo ano? O setor teve um aumento muito forte de preços que chegou ao consumidor. Quando a gente pega a inflação oficial, por exemplo, IPCA, o aumento de alimentos passou dos 14% na média. Mas nós tivemos vários produtos com preço aumentando na faixa de 2 dígitos, 20% e tudo mais. 2021 pode ser mais tranquilo em termos de preços? Com certeza, Denise. Hoje nós temos um processo de produtivo muito grande. Hoje nós estamos com uma adequação dos nossos custos basicamente balizados para que nós possamos ter uma produtividade boa. A pretensão dos estudos meteorológicos mostra que nós vamos ter chuvas muito boas. A produtividade que nós temos, como também as sementes qualificadas que nós temos, nós deveremos ultrapassar a quantidade de tonelada por hectares no país como um todo. Então, nós teremos condições de manter a balança comercial, quando nós já chegamos agora em outubro, com uma venda de em torno de 120 bilhões de dólares, isso ajudando muito a balança comercial brasileira.
para que nós possamos ter fôlego. Então, eu acredito que o mundo não tem alimento, não existe estoque alimentar no mundo, e o Brasil, como tem terra, chuva e sol, ele pode ter até 3 produções por ano. Eu acredito que realmente vai continuar o alicerce da agricultura dando suporte à economia brasileira. Agora, nós tivemos parte dessa distorção de preços do mercado interno proveniente do aumento das exportações. Houve uma demanda maior no exterior, aumento de preços no exterior das chamadas commodities, né, que são comercializadas no mercado internacional, e isso nos afetou. Essa relação muda em 2021? A demanda não muda, global, Denise, como é que fica? Não muda, é pelo seguinte, nós tivemos um problema sério no final da nossa produção, porque se não tivesse permanecido um pouco a entre-safra, um mês e pouquinho a mais, a soja e o milho não teria sido afetado como aconteceu. Eu acredito que, meteorologicamente, nós vamos ter sucesso novamente. Eu acredito que nós não vamos ter esse aumento. A grande dificuldade que nós temos foi exatamente pelo que a Conab não fez o trabalho que deveria ter sido feito, que é o estoque regulador. É aquele que o governo guarda uma quantidade X de produto para que quando tenha um estrangulamento, por exemplo, da entre-safra ou faltar algum produto, ele faz o leilão, abaixa o custo daquilo para que não afete a cadeia produtiva do suíno, da pecuária de corte, da pecuária leiteira. Então, eu acredito que isso está sendo amenizado pelo Ministério da Agricultura. Nós já encaminhamos um ofício à ministra Tereza Cristina para ficar atenta a partir desse ano, para que nós não tenhamos esse problema no mercado interno. Houve, então, inclusive, problemas por parte do governo cobrando aí respostas de todo o setor, inclusive do comércio, dos supermercados, no caso do arroz, por exemplo. Teve até aquela redução da tarifa de importação para abastecer mais o mercado. Mesmo assim, o arroz continuou caro demais, né? Sem dúvida, Denise. Essa é uma grande preocupação, porque você sabe que é oferta e procura. Mas nesse caso específico, ele ocorreu um pouco de abuso, né? Na realidade, precisa de ter um equalizador no processo como um todo para fazer o equilíbrio necessário. Por isso que a Conab é importante nesse conceito. O produtor ele tem mantido o preço dele e realmente na cadeia produtiva de chegar até o varejo ocorreu, infelizmente, esse problema do arroz, mas que logo depois foi resolvido. Mas nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos, principalmente no momento de pandemia, com dificuldade, a gente tem de conservar a cadeia produtiva para que o consumidor não seja afetado. Bom, e voltando ao nosso assunto principal, que é essa questão da tributação aqui no estado de São Paulo, isso afetaria basicamente a produção aqui do estado, que é relevante em vários produtos, né? Sem dúvida, porque hoje, Denise, nós temos no estado de São Paulo, 78% são de pequenos agricultores que fortalecem o desenvolvimento local e regional. Para você ter uma ideia, esse momento de final de ano está tendo realmente um movimento muito interessante, porque o turismo local fortaleceu, a gastronomia local se fortaleceram. Então, isso traz realmente um trabalho muito dignificante para o fortalecimento local e regional dos municípios do estado de São Paulo. Se estiver um estrangulamento do aumento de produção e os produtores não conseguirem repassar e eles não conseguirem ter o preço efetivo para venda, ele acaba perdendo todo o seu elo de comunicação e ele acaba não produzindo mais. Exatamente, e aí São Paulo pode perder a competitividade em vários ramos de atividade, né? Sem dúvida. Para você ter uma ideia, nós consumimos no estado de São Paulo 8 bilhões de litros de leite por ano. Nós produzimos aqui apenas 2 bilhões de litros de leite. Então, quer dizer, nós já trazemos 6 bilhões de fora. Imagina você parar de produzir esses 2 bilhões e acabar com o seu plantel da pecuária leiteira, que realmente demora muito o estágio de qualidade do rebanho, né? Perderemos todo esse trabalho de 20 anos. Perfeito, eu conversei aqui com o Tirso Meirelles, que é vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP. Tirso Meirelles, muito obrigada, uma boa noite. Eu que estou muito honrado, tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho e, se Deus quiser, teremos novidades boas a partir da semana que vem. É isso, muito obrigada. Com você.